1 Samuel capítulo 17. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram e acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale, e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze, e ele carregava nos ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando seu escudo. Golias veio e parou e gritou para os israelitas: "Por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mande alguém para lutar comigo." Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Simeia. Davi era o filho mais novo. Enquanto seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Um dia, Jessé disse a Davi: "Pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no Vale do Carvalho, lutando contra os filisteus." Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou o mantimento e foi, como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente da batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas como já havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: "Olhem para ele, escutem seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento e a família do seu pai nunca mais vai ter que pagar nenhum imposto." Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: "O que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo?" Aí eles lhe contaram que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: "O que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha." "O que foi que eu fiz agora?" perguntou Davi. "Será que eu não posso nem fazer uma pergunta?" Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: "Meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele." Mas Saul respondeu: "Você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho, e ele tem sido soldado a vida inteira." "Meu senhor", disse Davi, "eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu." "Pois bem", respondeu Saul, "vá e que o Senhor Deus esteja com você." Então deu a sua própria armadura para Davi usar, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto para a armadura e tentou andar, mas não conseguiu porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: "Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado." Então Davi tirou tudo, pegou seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava suas armas ia na frente.
Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: "Para que esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro?" Em seguida rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou dizendo: "Venha que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem." Davi respondeu: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, e eu o vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos." Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi, e Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias, e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Aí os soldados de Israel e de Judá correram atrás deles, gritando, e os perseguindo até a cidade de Gate e até os portões de Ecrom. Os filisteus caíram feridos pela estrada de Saraim até Gate e Ecrom. Os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus e levaram as coisas do acampamento deles. Davi pegou a cabeça de Golias e a levou para Jerusalém. Porém as armas de Golias ele guardou na sua própria barraca. Quando Saul viu Davi saindo para lutar com Golias, perguntou a Abner, o comandante do seu exército: "Abner, quem é aquele rapaz?" "Meu senhor, juro pela sua vida que não sei", respondeu Abner. "Então vai e procure saber", disse Saul. Assim, quando Davi voltou para o acampamento depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Davi ainda estava carregando a cabeça de Golias. Saul perguntou: "Rapaz, quem é você?" "Sou filho do seu criado Jessé, da cidade de Belém", respondeu Davi. Salmos capítulo 128. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Que do Monte Sião o Senhor o abençoe, que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Segunda Coríntios capítulo 8. Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições por que têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda, e com toda boa vontade pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia, e eles insistiram nisso. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro eles deram a si mesmo ao Senhor e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. De modo que pedimos a Tito, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial de amor. Vocês mostraram que em tudo são mais ricos do que os outros, na fé, na palavra e no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vocês. E nesse novo serviço de amor queremos também que façam mais do que os outros. Não estou querendo mandar em vocês, o que estou querendo é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Minha opinião sobre o assunto é esta: é melhor para vocês que terminem agora o que começaram no ano passado. Vocês foram os primeiros não somente a ajudar, mas também a querer ajudar.
Portanto, continuem e completem o trabalho. Façam isso com o mesmo entusiasmo que tiveram no princípio, dando de acordo com o que têm. Porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Não estou querendo aliviar os outros e pôr um peso sobre vocês. Já que agora vocês têm bastante, é justo que ajudem os que estão necessitados. Em alguma outra ocasião, se vocês precisarem e eles tiverem bastante, aí eles poderão ajudá-los. Assim, todos são tratados com igualdade. Como dizem as Escrituras Sagradas, ao que muito pegou, nada sobrou, e ao que pouco pegou, nada faltou. Agradecemos muito a Deus, porque pôs no coração de Tito o mesmo desejo que nós temos de ajudar vocês. Ele aceitou o nosso pedido e, como quer ajudá-los, resolveu ir com toda a boa vontade encontrar-se com vocês. Junto com ele, estamos enviando o irmão que é muito respeitado em todas as igrejas pelo seu trabalho de anunciar o Evangelho. Além disso, esse irmão foi escolhido e indicado pelas igrejas para viajar conosco, a fim de nos ajudar nesse serviço de amor que fazemos para a glória do Senhor e também para mostrar que de fato queremos ajudar. Queremos evitar assim que os outros nos critiquem por causa da maneira pela qual estamos recolhendo essa grande oferta. A nossa vontade é fazer aquilo que tanto o Senhor como as pessoas acham certo. Com eles estamos enviando outro irmão nosso. Muitas vezes o pusemos à prova e assim sabemos que ele está sempre pronto para ajudar. E agora que ele tem tanta confiança em vocês, está com muito mais vontade ainda de auxiliar. A respeito de Tito, afirmo que ele é meu companheiro de trabalho na ajuda que dou a vocês. E quanto aos outros irmãos que vão com ele, são representantes das igrejas e trazem glória para Cristo. Por isso, para que as outras igrejas fiquem sabendo, mostrem a esses irmãos que vocês os amam e que nós temos razão de elogiar vocês.